Olá, nós iremos apresentar um documentário sobre a Guerra do Paraguai e a sua relação com o livro Viva o Povo Brasileiro. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, foi um conflito que envolveu o Paraguai contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. As principais causas do conflito foram disputas territoriais e ambições regionais do Paraguai, que, sob o comando de Francisco Solano Lopes, tinha ambições de se tornar a potência dominante da região do Rio da Prata. Lopes desejava expandir o território do Paraguai, especialmente em áreas disputadas com o Brasil e a Argentina, rompendo seu isolamento territorial, assim tendo mais acesso ao mar. Outro motivo foram rivalidades regionais entre a Argentina e o Brasil, que eram rivais pela hegemonia na América do Sul. O Brasil apoiava os colorados liberais no Uruguai, enquanto a Argentina apoiava os blancos, que eram os conservadores. A instabilidade no Uruguai, com o apoio do Brasil aos colorados, que derrubaram o governo branco no Uruguai, foi visto como uma ameaça pelo Paraguai, que considerava o Uruguai uma nação aliada e, como resposta, Lopes atacou o Brasil. O ataque ao Brasil e Argentina, em 1864, Lopes capturou o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em 1865, invadiu o estado do Mato Grosso do Sul e a província de Corrientes, na Argentina, o que levou à formação da Tríplice Aliança. Como estopim, a Guerra do Paraguai teve uma série de eventos que ocorreram em 1864, diretamente relacionados à intervenção do Brasil no Uruguai e à resposta agressiva do Paraguai. E com a intervenção brasileira no Uruguai, no ano de 1864, com o apoio do Brasil aos colorados na Guerra Civil Uruguaia contra o governo branco, o Brasil, após um período de conflitos e negociações frustradas, decidiu intervir militarmente no Uruguai para proteger os interesses dos cidadãos brasileiros no país e garantir a ascensão dos colorados ao poder. Essa intervenção foi vista pelo Paraguai como uma ameaça ao equilíbrio de poder na região, também ocorrendo a captura do navio Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. Esse navio estava a caminho do estado do Mato Grosso, transportando o novo presidente da província e outros passageiros. Um mês depois, ocorreu a invasão no Mato Grosso. Isso levou a uma declaração formal de guerra do Brasil e a formação da Tríplice Aliança, tornando-se o maior e o mais devastador conflito da história da América do Sul. Durante a Guerra do Paraguai, os principais líderes de cada nação foram Francisco Solano Lopes, presidente ditador do Paraguai. Tinha ambições expansionistas e foi o responsável por iniciar o conflito, liderando as forças do Paraguai até sua morte em 1870. Dom Pedro II, imperador do Brasil, não atuou diretamente no campo de batalha, mas apoiou fortemente o esforço na guerra. Duque de Caxias assumiu o comando das tropas brasileiras em 1866, reorganizando o exército e conduzindo várias campanhas decisivas. Barão de Tamandaré, comandante da Marinha do Brasil, tendo um papel crucial nas operações navais. Conde de Eu, genro de Dom Pedro II, assumiu o comando das tropas brasileiras na fase final da guerra, liderando a campanha que resultou na derrota final de Lopes. Bartolomé Mitre, presidente da Argentina no início da guerra e comandante-chefe das forças aliadas no começo do conflito, um dos principais na fundação da Tríplice Aliança. Domingo Faustino, sucessor de Mitre. Ele foi presidente da Argentina no período que abrangiu o final da guerra. Venâncio Flores, do Partido Colorado e presidente do Uruguai, apoiado pelo Brasil. E Lorenzo Batlle, sucessor de Flores. Ele continuou a participação uruguaia na Tríplice Aliança. A Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870, foi um dos conflitos mais significativos da América do Sul, que envolveu o Paraguai contra a Tríplice Aliança, formado pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Segue abaixo uma das principais batalhas desse conflito. A primeira é a Batalha do Curupaiti, em 1866,
onde foi uma das maiores derrotas da Tríplice Aliança, onde as forças do Paraguai, sob o comando do Mariscal Lopes, conseguiram repelir um ataque brasileiro, causando pesadas baixas nas tropas aliadas. A segunda batalha é do Tuiuti, em 1866. É considerada uma das mais sangrentas da guerra. Essa batalha ocorreu em 24 de maio de 1866, onde as forças aliadas enfrentaram as tropas do Paraguai em um combate intenso, resultando em grandes perdas para ambos os lados. A terceira batalha é do Piribau, em 1868. Esta batalha foi uma parte da campanha para capturar a capital do Paraguai, Assunção, onde as forças da tropa aliança enfrentaram os paraguaios em um confronto decisivo. A quarta batalha é a de Lomas Valentinas, que aconteceu em 1868, em dezembro, e foi uma vitória significativa para as forças aliadas que avançaram em direção à capital do Paraguai. A quinta batalha é a de Assunção, em 1869, onde a capital do Paraguai foi finalmente capturada pelas forças aliadas em 5 de janeiro de 1869, marcando um ponto importante na guerra. A sexta batalha é de Cerro Corrá, em 1870. Essa foi a última batalha da guerra, onde Mariscal Lopes foi finalmente derrotado e morto. A batalha ocorreu em março de 1870 e simbolizou o fim do conflito. Essas batalhas foram fundamentais para moldar o resultado da guerra e tiveram um impacto profundo nas relações entre os países envolvidos e nas consequências sociais e econômicas do Paraguai. O fim da Guerra do Paraguai, que ocorreu em março de 1870, com a morte do Mariscal Francisco Solano Lopes na Batalha de Cerro Corrá, a guerra teve profundas consequências para os países envolvidos e para regiões como um todo. Segue abaixo uma das principais consequências para o Paraguai. Foi a devastação e a perca populacional. O Paraguai sofreu percas humanas, com estimativa que 60% da população masculina foi morta durante o conflito. Houve também a destruição econômica. A guerra devastou a infraestrutura do país, levando à destruição de cidades, vilarejos e plantações. A economia do Paraguai ficou em ruínas, afetando gravemente a produção agrícola e industrial. Houve também a dependência externa. Após a guerra, o Paraguai ficou altamente dependente dos países vizinhos para sua reconstrução e desenvolvimento, perdendo parte de sua autonomia. Houve também as mudanças políticas. Com essa derrota, o Paraguai foi levado a um período de instabilidade política, com a necessidade de reconstruir seu governo e sociedade após anos de conflito. Houve consequências para a Tríplice Aliança, o custo humano e financeiro. O Brasil, a Argentina e o Uruguai também sofreram pesadas perdas humanas e financeiras devido ao prolongado conflito. O Brasil, em particular, enfrentou críticas internas pela condução da guerra. Houve um fortalecimento militar. O conflito resultou em um fortalecimento das forças armadas dos países da Tríplice Aliança, especialmente do Brasil, que passou a ter uma postura militar mais assertiva na região. Houve mudanças também na política regional. Essa guerra alterou o equilíbrio do poder na América do Sul, com o Brasil emergindo como uma potência regional mais forte e influente. Mudanças ocorreram nas relações diplomáticas. As relações entre os países da Tríplice Aliança se tornaram mais complexas após a guerra, com novos desafios diplomáticos surgindo nas regiões. Conclusão, foi perceptível que essa Guerra do Paraguai teve um impacto duradouro na história da América do Sul, gerando consequências profundas tanto para o Paraguai quanto para os países da Tríplice Aliança. A devastação deixada pelo conflito mudou as realidades sociais, econômicas e políticas das regiões por muitos anos após o seu término. Agora vamos falar sobre a relação entre a Guerra do Paraguai e Viva o Povo Brasileiro. A obra de João Baldo Ribeiro é uma obra épica que explora a formação da identidade brasileira através de uma narrativa que abarca séculos da história do Brasil, misturando ficção e eventos históricos reais. Embora o livro não seja centrado especificamente na Guerra do Paraguai, ele aborda aspectos fundamentais da formação da nação brasileira, que estão profundamente ligados a eventos históricos como essa guerra. Eu trouxe 4 relações entre o livro e a Guerra do Paraguai. A primeira delas é
a formação da identidade nacional. A Guerra do Paraguai foi um conflito que, além de seus aspectos geopolíticos, teve um grande impacto na formação da identidade nacional brasileira. Viva o Povo Brasileiro também se debruça sobre a construção dessa identidade, explorando como diferentes grupos sociais e étnicos contribuíram para o que hoje se entende como o povo brasileiro. O romance reflete a diversidade, os conflitos e as lutas que moldaram o Brasil, e a guerra é um desses eventos que influenciaram a percepção de nação. Como segunda relação, eu trouxe as relações de poder e exploração. A Guerra do Paraguai, ela envolveu um grande contingente de soldados brasileiros, muitos dos quais eram negros, pobres e ex-escravos, enviados para lutar em nome de uma elite dominante. Em Viva o Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro explora criticamente as relações de poder e exploração que marcaram a história do Brasil. O sacrifício desses soldados na guerra pode ser visto como uma extensão do tema da opressão e resistência que permeia o livro. O terceiro ponto trata sobre a mitificação e realidade. A Guerra do Paraguai foi mitificada ao longo do tempo como uma grande vitória militar e um símbolo de união nacional. A obra de João Baldo Ribeiro, por outro lado, é conhecido por desconstruir mitos e apresentar uma visão mais complexa e crítica da história brasileira. Assim, a guerra pode ser vista como um exemplo de como a história é manipulada para servir a certos interesses, um tema que é central na obra de Ribeiro. Como quarto e último ponto, temos a memória coletiva e herança cultural. A obra lida com a memória coletiva do povo brasileiro e como eventos históricos impactam essa memória. A Guerra do Paraguai, como um dos conflitos mais significativos da América do Sul, deixou marcas profundas na memória nacional, influenciando a cultura e a sociedade brasileira. Temas que o livro de João Baldo Ribeiro explora em profundidade. Em resumo, a Guerra do Paraguai, como um evento histórico, está interligada aos temas explorados em Viva o Povo Brasileiro, especialmente no que diz respeito à formação da identidade nacional, às relações de poder e à construção da memória histórica. Muito obrigado.